Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Amém? Aqui nós vamos ver, né, um pouco sobre Paulo, mas eu quero falar sobre Marcos. Amém? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz a palavra de Deus: Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-me contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu vou ler de novo esse versículo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo falou, está falando algo muito sério, muito profundo. E quando a gente vai vendo a história, né, de Paulo, e eu acredito aqui num momento muito difícil, ele está dizendo que só Lucas estava com ele, que era para trazer Marcos. E quem é Marcos? Marcos é filho de Maria, uma ajudadora da obra do Senhor. Tudo indica que Maria, né, era a dona da casa aonde Jesus tomou, né, e participou da última ceia. Tudo indica que Marcos ele cresceu numa família, vamos dizer assim, bem-sucedida. Ele era primo ou sobrinho, se não me engano, tá, irmão? Porque não tem uma identificação de Barnabé. E quem era Barnabé? Aquele que Deus chamou junto com Paulo para fazer a obra. Lembra daquela palavra que fala que Deus chamou Paulo e Barnabé para a obra missionária? Então, aqui nessa palavra, você vai ver Paulo dizendo que Marcos é útil para a obra. Mas quando a gente vai lá, né, e a gente vai rapidinho agora em Atos dos Apóstolos, abra lá em Atos, deixa separado aí, tá, irmão? 2 Timóteo. Em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 15, no capítulo 15 de Atos, capítulo 15, no versículo 37. Atos 15, versículo 37. E diz a palavra de Deus assim, ó: E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanharam naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olha aqui nessa palavra, em Atos dos Apóstolos, vai se colocar aqui que houve separação, que Marcos não era útil para a obra, que Marcos tinha decidido a viver a vida dele fora da obra, daquilo que, né, que estava aqui. Tudo indica que essa obra também não era para Marcos fazer. Porque se fosse para Marcos, pode ter certeza que Deus tinha dado um jeito para Marcos estar. Aqui ele não estava sendo útil, pelo contrário. Houve briga entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. A Bíblia vai dizer que Paulo olhou para Barnabé e falou, não, ele se separou da gente, ele não está na obra, a gente não pode levar mais ele. Mas Marcos aqui, pelo que eu entendi, não estava na defesa total dessa obra, ele não estava sendo útil para Paulo na obra do Senhor. Mas quando a gente vai lá, né? Quando a gente vai lá em 2 Timóteo, a gente vai ver a importância de Marcos. Paulo está declarando, traga Marcos, porque ele me é útil. Irmão, a gente está vendo que um homem comum,
que tinha tudo que ele podia ter, a casa dele, você vai ver, olha, tudo indica que Marcos, a família de Marcos era dona do jardim de Getsemane, né? Pelos historiadores, tudo indica que Getsemane, onde Jesus chorou, e Jesus já ia naquele jardim sei lá, para dormir lá, para comer, né? Até um dia eu estava falando isso para o meu marido, imagina Jesus no Getsemane, sentando para comer, né? Porque eles faziam ali reunião entre os discípulos, por ser um lugar da família de Marcos, eles se reuniam ali e eles comiam, eles talvez louvavam, não sei o que eles faziam ali. E eu pensando em Jesus, eu falava isso com meu marido, imagina Jesus pensando, porque ele é o Filho de Deus, então ele está pensando que ali haveria sofrimento de dor, de lágrimas de sangue, mas ele continuava indo ao Getsemane. Tem muita gente que não consegue lidar com as dores do passado. Jesus ele está lidando com uma dor que ainda nem chegou, mas ele vai no local, ele está no local e ele tem paz no local. Então, tudo indica que esse homem ele tem uma origem maravilhosa. Marcos é muito bem em família, em situação financeira, mas ainda falta algo na vida de Marcos. O que está faltando na vida de Marcos? Ser útil. Útil para a obra. Útil. Nós precisamos ser útil para Deus. Útil para Deus, irmão. Deus ele tem que olhar para as nossas vidas nessa terra e dizer: eis o meu servo útil para mim. Marcos está sendo considerado em alto nível para com Paulo. Eu tenho muita alegria quando eu falo, né, para alguém aqui na igreja, que está aqui na igreja, eu falo: nossa, como você cresceu com Deus. Como pastora, falar isso, irmão, é uma bênção, é um privilégio. Eu estou vendo no coração de Paulo a alegria de dizer para todos que estão ali: Marcos é útil, Marcos cresceu. Se você não cresceu, você precisa crescer. Pare de ser criança na fé. Pare de ser menino na fé. Pare de ficar, eu quero o meu leitinho. Para de. Você já está grande para tomar leite materno e espiritual. Cresça. Cresça. Que tudo faz bico, tudo se chateia, tudo reclama, tudo está ruim. Cresça. Avance para o alvo. Útil na obra. Você sabe como que é uma mãe que cuida de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ela fica o tempo todo atrás dessa criança para que ele não caia no perigo, não se machuque. Imagine, né, para Deus, quando a gente é como criança. Imagine para Deus isso. A gente fica como? Eu vou aqui, não, tem que olhar fulano. Onde que ele está? Ele está muito quietinho, então ele deve estar fazendo alguma bagunça, né? Assim que a gente pensa quando a criança está quietinha. Imagine Deus. Marcos está sendo útil para a obra. Seja útil para Deus. Deixa ele te encontrar no culto, adorando, buscando, confiando. Deixa ele encontrar fé dentro de você quando você está triste, abatido, mas você está com fé. Deixa ele encontrar dentro de você esforço. Tem gente que não se esforça. Tem gente que todos os problemas, deixa eu ligar logo para a pastora que ela vai orar por mim. E você está fazendo o quê? Seja útil para a obra. Útil. A Bíblia vai dizer aqui que quando Paulo está no maior problema da vida dele, ele está dizendo: eu tenho Lucas. Ele tinha alguém com ele. Mas ele está dizendo: traga também Marcos. Porque cresceu. Porque avançou. Porque ouviu a voz de Deus. Tem gente que não está ouvindo a voz de Deus. Tem gente que senta no sofá e só quer chorar. E o Deus que você serve é maior do que os teus problemas. O que você já passou para trás, entrega a Deus. Mas daqui para frente, confia nele. Confia nele.
Marcos cresceu, talvez, pode ligar, amor. Marcos cresceu, e talvez dentro do coração dele, irmão, ele estava pensando, poxa vida, eu não fui com Paulo da forma que eu poderia ter sido. Mas olha o que está acontecendo agora. Ele cresceu de uma forma que Paulo está chamando ele para perto. Que coisa linda. Você já imaginou se Deus dissesse assim, sai? Que Deus nunca vai fazer isso com ninguém. Está muito fraco, muito desobediente. Deus espera que nós cresçamos, sejamos útil para a obra. Seja útil para Deus. A Bíblia vai dizer isso. Com quem posso me contar? Quando a Bíblia vai dizer sobre Isaías, Isaías está ouvindo e vendo o anjo. E o anjo, que é o próprio Deus, falando: a quem mandarei eu? A quem irá falar por mim? Isaías está trazendo agora a existência da vida dele, e ele está olhando, só tem ele ali. Mas quando ele olha para dentro de si, ele não se acha merecedor. E ele diz: não posso porque sou homem de boca impura, de lábios impuros. E o Senhor levanta-se com uma brasa de fogo na mão e toca na boca de Isaías, e Isaías se torna puro. E o Senhor levanta ele como voz profética para aquela geração, irmão, útil para a obra. A gente vai ver Moisés, né, subindo o monte. E quando ele chega na presença de Deus, ele diz: não sei falar. Ah, mas o Senhor, você acha que eu, o Senhor, não poderia colocar na tua boca um jeito de falar que todo mundo te ouviria? Mas já que você está assim, vou chamar outro para falar por você. O Senhor está chamando pessoas para ser útil, útil, útil dentro da tua casa. Cresça com Deus e seja útil. Eu tinha muito medo, sabe? E era uma coisa que eu tinha que me olhar e olhar para mim, dizendo para mim própria, dizendo assim: Vânia, você pode ser melhor. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa comigo, eu tinha muito medo de falar com as pessoas, muito medo de falar com as pessoas. E foi um jeito que Deus foi trabalhando dentro de mim. Quando o Senhor me chamou para pregar o evangelho, eu pensei: meu Deus, eu tenho que falar com as pessoas. Tira de mim esse cálice. E ardia dentro da minha alma em ajudar pessoas. E hoje, graças ao Senhor, o medo ficou para trás. Avance para o melhor de Deus, que Ele quer para a tua vida. Não fique paralisada com as coisas dessa terra. Avance. Isaías foi na direção do Senhor e o Senhor colocou como útil na obra. Moisés também. A gente vai ver, né, na Bíblia homens e mulheres que foram úteis para o Senhor. Você vai ver várias mulheres como Débora, como Priscila, foram úteis para a obra. Sabe, eu estava na sexta-feira, né, falando sobre mulher, né? Eu estava falando sobre Eva, a varoa, né? De vez em quando Eduardo me chama varoa. A varoa, como Adão levantou. Porque muitos homens, eu estava vendo uma reportagem, né? E eu vi que esse homem estava tratando uma mulher por ele ser israelita, judeu. Eles não falam muito com mulheres. E eu vi aquilo um pouco de desprezo. E eu senti o desprezo do levita falando com aquela mulher. E esse desprezo me incomodou muito, muito forte. E o Senhor foi trazendo as palavras para o meu coração. Era como se a mulher não fosse valorosa. Eles não falam com as mulheres. Eu fiquei pensando naquilo ali, eu falei: Jesus, que desprezo é esse? E o Senhor foi tratando e falando comigo ao meu coração. Quando você vai lá em Gênesis, você vai lá em Gênesis e você vai ver a criação da mulher.
E alguém vai dizer, mas a mulher foi feita por último, ela que se coloque no lugar dela. Mas quando Deus vai criar a mulher, ele vai tirar de dentro, né, de Adão, pela costela de Adão, a formação da mulher. E ele vai colocar, né, vai ser o melhor agora, porque vai colocar nela aconchego, amor, palavra doce, tudo de bondade tem na mulher. E Adão, né? Porque se formos considerar pela criação, né, que eles falam que Adão foi criado antes da mulher, se fosse assim, os animais foram criados antes de Adão, então seriam os animais acima de Adão? Não. Quando a gente vai vendo isso, a gente vai vendo que o homem tem colocado empecilhos também. E quando você vai ver que Adão vai dar nomes a todos os animais, e quando ele vai para a varoa, né? Ele a chama de varoa. Ele dá o nome dela de varoa. Como que é dado o nome de Eva? Vocês já viram isso lá na Bíblia? Na Bíblia está escrito que foi dado o nome de Eva depois do pecado. Quando os homens, até os judeus falam isso, porque a mulher pecou, mas ele é dado o nome Eva. O que significa Eva? Mãe dos viventes. Está honrando essa mulher. Ele deu o nome de varoa na criação, mas ele substitui o nome de varoa por Eva depois do pecado. Então, irmão, a gente vê aí que Deus ele está honrando também essa mulher. Ela seria mãe dos viventes. Mãe dos viventes. Então, a palavra de Deus, e eu tenho certeza que graças a Eva nós estamos aqui também, porque ela foi a mãe dos viventes. Ela foi útil. A palavra de Deus vai trazer aqui, irmão, em 2 Timóteo, dizendo isso. Traz Marcos. Marcos, ele não era porque ele era sobrinho de Barnabé, que ele está na obra. Não. Ele está sendo útil porque ele se colocou a ser útil. Todos nós temos que nos colocar a ser útil. Barnabé está olhando agora, e eu acredito nisso. E o pior de tudo isso, irmão, né, como pastora que eu estava lendo a palavra do Senhor, Barnabé, a Bíblia vai trazer ele e Paulo, né? Lá eu acho que em Atos vai falar que Deus separa eles para a obra. Quando chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, há uma separação. Barnabé vai para um lugar e Saulo para outro, e nunca mais se ouve falar de Barnabé e a obra de Deus. Isso que é mais triste. A separação que houve. Amém? Seja útil na obra de Deus. Seja útil para com Deus, você e Deus. Né? Útil na fé. Tem gente que não tem fé e não se esforça em ter. Se esforça em ter. Eu vim de um lugar sem fé, irmão. Pela palavra, orando, olhando a palavra. Se a palavra diz, vai acontecer. Se a palavra diz, vai ter bênção. Coloca isso no seu coração, você é útil para a obra de Deus. Não deixe o diabo te enganar, tirando isso dentro do seu coração. Você é precioso para Deus. Paulo pôde ter a desavença com Marcos. Marcos ainda precisava crescer. Mas no tempo que ele cresceu, Paulo tomou para a obra. Tem muita gente dizendo, eu quero tanto isso, mas não cresce com Deus para Deus entregar. Deus não vai entregar. Deus, ele olha para você como uma criança. E que idade você deve ter diante do Senhor? Deus não entrega certas coisas para nós quando não estamos preparados. Prepara. Para de ser menino, tudo chora. Tem muita gente que chora mais do que ora. Tem muita gente que todas as vezes que vai orar, oh Deus, a minha vida, oh Deus, como é cruel, como eu sofro, como eu sofro.
Para de ser assim. Cresça com Deus. Cresça. Uma das coisas que Deus teve que tratar a minha vida era isso. Para de chorar por qualquer coisa. E eu vou ser muito honesta com vocês, irmão. Hoje é difícil de eu chorar. Eu choro na presença de Deus. Se você me vê chorando por outra motivação, irmão, é porque a coisa está muito árdua dentro da minha alma. Porque Deus tirou. Eu era uma chorona. Minha mãe está aqui, ela pode dizer, eu era a chorona da casa. Tudo eu chorava. Mas o Senhor me tornou o tamanho que hoje eu sou a que digo, não chore, pare, calma, tranquilo, porque vai dar tudo certo. Amém? Então, nós precisamos crescer. Para de ser menino na fé. Tudo chora, tudo quer. Se Deus não deu, faz bico. Tem gente que faz muito bico. Eu já falei sobre isso aqui. Mimimi, tá sempre no mimimi do Senhor, né? Ai, não quer, Deus não me deu, não estou alegre. Ah, Deus não fez os meus desejos, por isso eu não estou cantando a Ele. Para com isso. Ele é o Senhor, cante louvores, agradeça o nome dEle. Mas nada tá bom, não vou cantar, não. Cante, declare o teu dia do amanhã. Ele é o dono do sopro da vida. Glória a Deus por isso. Então, Paulo está falando isso aqui. Ele está dizendo dessa forma, sabe? Ele está dizendo, através dessa palavra, só Lucas está comigo. Toma Paulo, ou toma Marcos e traz-o contigo. Ele não está pedindo. Ele está dando uma ordem que ele quer Marcos com ele. Faz da tua vida o engrandecer de Deus e Deus vai ter o prazer de estar contigo. As tuas causas não vão ser tua, mas dele. Os teus problemas não vão ser mais teus, mas vai ser dele. Trazes Marcos contigo, porque me é muito útil para a obra. Aleluia. Está engrandecendo o nome do Senhor na vida de Marcos. Marcos é aquele que escreveu o Evangelho, irmão. João Marcos é o nome dele. Como de nome, diz assim João. Então, precisamos nos colocar através da palavra de Deus. Como Deus quer através da declaração dessa palavra. Deus está falando sobre a palavra de Deus no nosso coração, que nós precisamos andar conforme ela. Então, que essa palavra hoje seja sobre o seu coração. Do que Deus está falando? Só Marcos está comigo, só Lucas está comigo. Eu acredito que a obra estava muito pesada. E Lucas estava segurando uma grande carga. Uma grande carga junto com Paulo. E ele está dizendo, traga Marcos, porque me é útil. Aleluia. Da inutilidade se tornou útil aqui na palavra do Senhor. Seja útil. Como você é considerado para com seus amigos, para com sua casa? Como te vem? Deus te considera e quer te transformar numa pessoa útil para a obra. Amém? Um dia viemos da lama, mas o Senhor nos limpou, nos resgatou. E Ele quer nos salvar. Então, toma hoje, através dessa palavra. Eu quero ser útil para ti, Senhor. Eu quero ser útil para a tua obra. Eu quero ser útil para a minha casa. Eu quero ser útil para o meu marido. Eu quero ser útil para os meus filhos. Eu quero ser útil. Eu quero ser